Bom, aqui nessa segunda parte, a gente vai falar sobre Bison e Collections. Primeiro, fazer uma comparação do banco de dados SQL para o MongoDB. Os bancos de dados SQL, né, o relacional, é o que a gente viu em BD1, basicamente. E o MongoDB é um banco de dados que é orientado a documentos. Aqui tem o que a gente tinha de tabelas no banco de dados relacional, vão ser coleções aqui. As linhas são documentos Bison. Esses documentos Bison são bem semelhantes ao JSON, ali embaixo eu vou explicar um pouco melhor. E as colunas são equivalentes aos campos. Esses campos aqui, eles são compostos de chave e valor. Aqui tem a parte do JSON, ele explica certinho como é, e a parte do Bison. Não interessa muito pra gente exatamente a diferença, a gente vai gravar em JSON, mas basicamente as diferenças estão aqui, mas por enquanto não é muito essencial pra gente saber isso. Então vou passar direto aqui para a parte de collections. A collection basicamente é onde a gente vai guardar os documentos. A gente vai fazer relacionamentos de duas formas diferentes. Tem essa aqui, que é documentos alinhados, que é o jeito certo de se fazer, e tem essa aqui por referência. Esse jeito aqui, ele é meio que uma gambiarra, então a gente não vai focar muito neles. Por que eu digo que é uma gambiarra? É porque a gente está usando o MongoDB, que é orientado a documentos, e está usando dessa forma aqui como se ele fosse um banco relacional, e que perde o foco. Então não é o certo a se fazer. Se a gente for fazer desse jeito aqui, é mais fácil só usar algum banco relacional mesmo. A gente perde muito o foco usando isso aqui. Agora o jeito certo de se fazer, que é com documentos alinhados, a gente vai ter um documento dentro de outro documento. Esse é o jeito certo de fazer a relação, e a desvantagem é que acaba tendo repetição de dados. Às vezes a gente vai ter, por exemplo, o Joe. Ele mora nessa rua aqui, 123 Fake Street. Por exemplo, se tiver outra pessoa que mora nessa mesma rua, vai repetir isso aqui. Mas a vantagem disso aqui é que vai tornar os documentos muito mais rápidos de se ler. Então, o banco de dados relacional, ele não é muito conhecido pela velocidade, né? Aqui, por exemplo, já fica muito mais rápido. E isso que a gente sobe aqui é um arquivo JSON. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o JSON, como cria um. Basicamente, os documentos são delimitados por essas chaves e aqui dentro tem os valores. Então, por exemplo, aqui, o nome, Evil. Então, nesse objeto aqui, o nome que vai estar aqui é o Evil. Aqui é a idade de 25 anos, o curso. Aqui dentro do curso eu estou criando outro documento, então dá para ver que está alinhado, né? Esse documento do curso está dentro do documento aluno. E o nome desse curso vai ser Engenharia de Software, coordenador Renzo Mesquita. Aí aqui tem mais um período, mais um, mais um valor, que é o período, oitavo período. E aqui, se eu for querer criar mais alguma coisa, por exemplo, matérias. Opa, faltou a vírgula. Tá, aqui dentro do campo matérias, eu vou querer criar outro objeto. Por exemplo, aqui, nome dela. S205. Não, é S05, né? Mudou recentemente. O professor dessa matéria é o Rafael. Tá, tudo bem. Aqui tem um objeto, outro documento, que vai estar dentro da matéria. Deixa eu colocar em minúsculo só para manter o padrão. Mas se eu quiser colocar outra matéria aqui dentro, aí eu venho aqui, coloco uma chave, e aqui eu consigo colocar mais um documento. Então vai ter basicamente dois documentos dentro da parte de matérias. No Mongo vocês vão ver certinho como fica. Aqui, nome da matéria S04. E o professor é o Cris. Só essas duas aqui por enquanto. E esse aqui é o documento de aluno. Aqui no MongoDB, dentro aquele host que eu tinha criado,
Eu vou clicar aqui, Create Database, e vou colocar aqui o nome. O nome do database é Anatel, Collection pode ser alunos. Aí aqui dentro vai aparecer o nosso banco de dados. Por enquanto não tem nada, né? Então eu vou clicar aqui para adicionar uma data e importar um JSON. Aí vou vir aquele lá que eu salvei, que está aqui na área de trabalho. Esqueci de salvar o nome da pasta, enfim. Aí tem esse daqui, que é o aluno.json. Aí quando eu importar, vai aparecer essa parte aqui. Esse Object ID, ele é único. Então, só esse documento tem esse Object ID. Em qualquer banco de dados nunca vai ter um igual a esse. Qualquer banco de dados do Mongo, né? Claro. Aqui tem o nome, tá certinho, Evel, idade 25. Aqui dentro do curso, a gente pode ver que tem um outro documento aqui dentro. A gente vai ver que ele é um objeto, o nome é Engenharia de Software e o coordenador é o Renzo. Dentro das matérias, a gente vai ver que é um array de objetos, né? Então vão ter dois objetos aqui. O primeiro que eu passei lá, que a matéria é S05, e o professor Rafael. E o segundo é S04, que o professor é o Cris. Aí basicamente é assim que vai funcionar.